TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo. Ligados à cidadania, educação, inclusão, empreendedorismo e esporte regional. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Acesse www.danilopalma.com.br. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na tela da TV Cultura Paulista. Olá, boa noite! Está começando agora o meu, o seu, o nosso Mulheres em Foco. E hoje o programa está pra lá de especial. Mas antes disso, eu quero deixar a nossa frase da semana. Reflita. Vencedores não são pessoas que nunca falham, mas sim pessoas que nunca desistem. E você é um vencedor? Vamos continuar junto, que a semana está apenas começando, sem desistir dos nossos projetos, sem perder o foco e a nossa determinação? E para falar muito sobre projetos, sobre objetivos, sobre muito que já se fez e está fazendo, eu tenho aqui no estúdio um convidado para lá de especial. Uma pessoa que fez e faz muito pela sociedade e principalmente por nós mulheres. Eu quero que vocês, quem não conhece ainda, conheça essa pessoa e também os projetos. Estamos falando do nosso deputado Rafa Zimbaldi, aqui no nosso estúdio do Mulheres em Foco. E hoje, Rafa, a minha satisfação, a satisfação de toda a equipe em recebê-lo. Ô Silvia, eu que agradeço, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Dizer da alegria de poder estar aqui com você, falando um pouquinho de temas tão importantes e mais do que isso, né? A defesa das mulheres, né? Políticas públicas importantes para as mulheres. Percebo, né? Li bastante e fui pesquisar a respeito do Rafa Zimbaldi. Muito já havia ouvido falar, mas percebi que realmente não só fala, mas prática, né? Porque isso é a diferença entre pessoas públicas, né? A prática, será que ela corre junto com a fala? E eu percebi que você é uma dessas pessoas que praticam aquilo que prometem. E um dos assuntos, tem tanta coisa para a gente conversar, Rafa, porque primeiro, se eu fosse começar falando sobre você, nós ficaríamos o nosso programa todo e não terminaria. Então, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece e depois disso nós vamos bater um papo bem gostoso sobre os projetos que estão em andamento e aqueles que já funcionam, né, fazendo diferença na vida da sociedade, principalmente das mulheres. Vamos lá, Silvia. O Rafa tem 42 anos, sou nascido aqui na cidade de Campinas. É um menino ainda. Ah, obrigado. Ganhei o dia. Sou nascido, então, aqui na cidade de Campinas, mais especificamente no distrito de Ouro Verde. Venho de um lugar muito simples, lá do Parque Universitário, isso em 1981, uma região muito simples, muito carente, muito distante da região central de Campinas. E tive a oportunidade de crescer na região do Ouro Verde, ver o desenvolvimento. Hoje, o distrito do Ouro Verde é o maior distrito do país, né, com quase 400 mil habitantes, são 350 mil habitantes. O distrito hoje evoluiu, cresceu bastante, mas à época faltava muito, faltava infraestrutura, como saneamento básico, asfalto, iluminação. E o meu pai... Quando eu nasci, o meu pai era presidente do bairro, né? Cobrando o poder público, vendo as necessidades do bairro, as necessidades da região. E foi assim, Silvia, que eu cresci, né? Observando seu pai ali. Vendo a necessidade de você cobrar o poder público para que você tenha um benefício. Porque muito se fala, né, em pagamento de impostos. Exato. Né?
o poder público cobra muito a população para que pague os seus impostos em dia. Se a população não consegue pagar, vem a cobrança, mas na hora de oferecer serviço público, retornar os impostos aí para a o bicho sociedade pega, em né? forma de... Não é verdade? Então, assim, o Rafa nasceu na periferia da cidade, sempre estudei em escola pública, estudei no meu pré lá no Tancredão, né, uma creche que é ali na região do Campos Elíseos, Tancredo Neves, e aí depois eu estudei na escola municipal, na Vicente Hall, no Parque Industrial. À época, as escolas municipais eram escolas que eram uma referência, né? Sim. Eram melhores que escolas Sim. particulares, né? Então, a gente sabe o quanto é importante você ter serviço público de Eu mesma qualidade. estudei numa escola municipal excelente. Então assim, a minha vida toda está aqui, Silvia, e eu sou casado hoje, pai de uma menininha de 6 anos, que lindo. né? Minha paixão, essa eu posso dizer o seguinte, que ela é o nosso tesouro, né? Porque filho é tão bom, né? É demais. Eu tenho 2 e realmente é um presente. Então, né? e ela está com 6 aninhos hoje. Uma fase deliciosa. E eu tive 4 mandatos de vereador na cidade de Campinas. Fui um dos vereadores mais jovens da história. 22 anos, 22 né? Eu anos. li sua biografia. 22 anos. Com 22 anos, você foi eleito vereador de Campinas. Com 11.239 votos. O segundo vereador mais votado da cidade. Isso porque você já fazia um trabalho na região do Ouro Verde, porque eu li a respeito e foi você quem trouxe a pauta para transformar Ouro Verde e Campo Grande em distritos de Campinas. Que são os 2 maiores distritos de Campinas. Do país. Do país? Do país. Olha! Né? São os 2 distritos juntos, 500 mil habitantes. É uma população muito grande, maior do que muitos municípios brasileiros, né? Nós temos mais de 5 mil municípios brasileiros. Aqui no estado de São Paulo, 645. Então, assim, os 2 distritos maiores. É uma cidade São cidades, enorme. né? São cidades dentro de Campinas. E nós estamos falando também de uma região que ajuda muito a nossa cidade, mas em especial o estado e o país. Por exemplo, o distrito do Ouro Verde, nós temos o distrito industrial, né? A gente pode citar aqui a Mercedes-Benz, que estava aí até esses dias, mas nós temos o aeroporto de Viracopos, que é o maior aeroporto de cargas, né? Da América Latina, um dos maiores do Brasil em passageiros, né? Que o nosso aeroporto é uma referência. Sim. Né? Então, a gente sabe o quanto significa o aeroporto para a nossa região, para o nosso estado de São Paulo. E agora, algo muito interessante, né? Ao lado do aeroporto de Viracopos, nós teremos aí o trem Intercidades, que passará ao lado, que vai ligar a cidade de Campinas até São Paulo. Então, assim, cumpri meus 4 mandatos como vereador na cidade, fui presidente da Câmara por 2 mandatos. Você falou aqui da criação do distrito, mas tivemos desafios grandes como vereador, cassação de 2 prefeitos, infelizmente, que foram apontados pelo Ministério Público num desvio de mais de 700 milhões de reais na cidade. Você estava ativamente envolvido? Fui o presidente, Silvia, um momento muito ruim para a cidade, né? Muito triste, né? Para mim, é algo que me trouxe uma experiência que jamais, né, incalculável. A gente teria se não vivesse exatamente isso. Né? Então, para a gente foi uma experiência que nos trouxe uma noção administrativa, uma noção de investigação, do verdadeiro papel do vereador naquele momento, que era fazer a fiscalização do Poder Executivo. Realmente trabalhar ali e desenvolver o seu papel, né? Rafa, você já está no 2º mandato como deputado estadual pelo estado de São Paulo. Isso. E sei também que em São Paulo, né, no estado, você está desenvolvendo um trabalho de fiscalização, porque eu não me recordo os números, mas são números gigantescos que você conseguiu fazer com que se economizasse nos cofres públicos
quando você vetou o aumento de salário. Não foi isso? Nós tivemos, na verdade, quando nós assumimos na Assembleia Legislativa, nós fizemos uma proposta à mesa diretora da Assembleia Legislativa, o corte de 30% do salário dos deputados, 30% do salário dos assessores de deputado, 30% das verbas de gabinete, para que esse recurso fosse investido em saúde em todo o estado de São Paulo. E foram mais de 200 milhões de reais que nós conseguimos pelo Estado de São Paulo, pela Assembleia Legislativa de Economia, 200 milhões. E é algo muito interessante, porque eu trouxe essa experiência ainda da vereança, né? Eu falei que eu fui presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, Silvia, eu fiz o corte quando assumi, tínhamos 1.700 cargos de assessores. 1.700 só de assessores? Só de assessor. Dos 1.700, cortamos 1.572 cargos. Geramos uma economia para Campinas de 60 milhões de reais. E quando eu assumi como deputado estadual, a ideia foi essa: levar essa experiência que eu tive administrativa na Câmara Municipal, por que não nós fazermos isso também no estado de São Paulo? Exato. E foi uma referência, graças a Deus, nós temos sido reconhecidos. Quando eu fui presidente da Câmara, a Câmara foi reconhecida pelo Ministério Público Federal como a Câmara mais transparente do Brasil, né? Então, assim, foi algo que... Raríssimo. É muito raro, porque normalmente muito se gasta e pouco se oferece, né? Pouco se faz. Então, assim, quando eu tive a oportunidade, e todas as oportunidades que tenho até hoje, Silvia, de oferecer algo diferente que possa gerar uma economia de um lado e oferecer serviço de qualidade na população, acho que essa é a minha obrigação. Eu sempre digo que política para mim não é profissão, política é missão. Sim. A missão de transformar a vida das pessoas. E falando em transformação, vamos falar sobre os Jovens do Futuro? Bora! Um projeto lindo. Falaremos também sobre a saúde da mulher, que você tem projetos e tem trazido verbas para o nosso hospital, né? Aqui, maior hospital de Campinas, né? Referência ao CAISM. Mas vamos começar pelos Jovens do Futuro. Fala um pouquinho sobre esse projeto, que tem já 20 anos. 20 anos, 40 mil pessoas formadas, e foi exatamente isso que me deu base, né, Silvia? O projeto Jovens do Futuro nasceu de um sonho da minha mãe, né? Então foi a sua mãe? Foi minha mãe. E eu Por isso que eu falo que educação vem de berço, né, Rafa? Educação vem de berço. Isso, porque assim, Silvia, quando na periferia, né, a gente vive na periferia, a gente sabe que nós temos dois caminhos: o caminho do bem e o do mal, né? Infelizmente. E muitas vezes as pessoas escolhem o mau caminho não porque elas querem ou que elas desejam aquilo, mas é a oportunidade que lhes apresenta, que foi apresentada, né? Então, assim, eu tive muitos amigos que foram para o tráfico de drogas, muitos amigos que foram para o mundo do crime. Então, assim, a gente cresceu vendo isso, né? E graças a Deus nós tivemos a nossa oportunidade. E minha mãe e meu pai, graças a Deus, sempre foram muito rígidos no sentido, o caminho do bem é esse daqui. Uhum. E a minha mãe sempre teve esse desejo de poder usar tudo aquilo que nós tivemos, né, e conquistamos em favor das outras pessoas. E hoje o Jovens do Futuro é uma referência ao maior projeto social de qualificação profissional da cidade de Campinas e da região. 20 anos, funciona num prédio que é da nossa família. E lá nós então temos... não é um prédio público? Não, pelo contrário, o projeto social não é prédio público, não recebe dinheiro público. Aliás, é uma opção nossa de não receber dinheiro público. Nós temos hoje, todos os nossos professores são voluntários, então todos os professores se dedicam a... Quais os cursos, Rafa, que... Alguns, né? Porque eu sei que tem muitos. Vamos falar aqui com as nossas mulheres? Vamos. Né? Então, o Jovens do Futuro, que atende de todas as idades, desde crianças até as pessoas da melhor idade, mas nós temos muito curso na área de beleza,
como cabeleireiro, manicure, secretariado, auxiliar administrativo, cuidador de idosos, maquiagem, tratamento facial, designer de sobrancelha, depilação, redução de medidas. Fantástico. Então, assim, são oportunidades que a gente oferece, né, que o Projeto Jovens do Futuro oferece com os seus professores que são voluntários, 100% gratuito, e não é porque é gratuito que é ruim, tá? Então é importante dizer Isso que é hoje... muito importante, né? Prezar pela qualidade. Então, assim, e grande parte das nossas alunas ou se tornaram empreendedoras, ou conseguiram uma vaga no mercado de trabalho, uma oportunidade. Sim. Os salões de beleza da região do Ouro Verde, por exemplo, mais de 70% deles foram pessoas formadas no Jovens do Futuro. E conversando com você, eu pude perceber durante a nossa conversa de bastidores que você, no projeto Jovens do Futuro, não é apenas a formação em si, mas é uma mudança de mentalidade, né? Que aquela pessoa ela pode se tornar uma empreendedora. Ela pode sim ser uma prestadora de serviço, né, registrada, ou ela pode montar seu próprio negócio. Então, você inclusive comentou que lá tem psicólogos. Lá nós temos acompanhamento com psicólogos, que também são voluntários, né, e que ajudam muito. Porque, assim, infelizmente, nós vivemos num mundo muito difícil, né, Silvia? Então, assim, nós recebemos lá mulheres que são violentadas, crianças violentadas, que vivem numa situação muito difícil, que muitas vezes acabam não tendo a informação. Quais são os seus direitos, né? Então, aí entra os Jovens do Futuro, que além de você procurar dar uma oportunidade de qualificação profissional, você mostra o caminho do direito da mulher, né? A ligação, a relação que quando ela sofre uma violência, seja ela uma violência física, uma violência verbal, a quem ela pode recorrer, a patrimonial, a quem ela pode buscar, né? Uhum. Então, nós procuramos dar toda essa orientação, inclusive pessoas que se formam lá, muitas delas acabam indo escondidas dos seus maridos, seus acompanhantes, porque assim, para você ter uma ideia, esses dias, porque nós temos o projeto Jovens do Futuro que funciona itinerante, né? Então nós temos 8 polos na cidade de Campinas. É mesmo? Que interessante. Então nós temos, além do Ouro Verde, que é a sede oficial, nós temos na região do Campo Belo, na região dos Amarais, na região do Padre Anchieta, na região do Pauliceia, na região do Campo Grande. Então nós procuramos levar várias oportunidades, e teve uma delas que me marcou muito, uma senhora, mais ou menos 70 anos, ela, no dia da formatura, ela fez o curso de manicure. No dia da formatura, essa mulher pegou o diploma e chorava. Ela falou, isso significa que eu posso, isso significa uma grande vitória. Ela nunca fez um curso na vida, porque o marido dela sempre cerceava, sempre falou que ela não era capaz, que ela não tinha condição de fazer, que ela não era inteligente o suficiente para fazer um curso. E aí uma amiga dela chamou, ela ia escondida, né? Acontecia aos sábados, ela ia escondida, e ela fez o curso. Imagine a autoestima dessa mulher, Rafa. Porque aí, não se trabalhou só uma profissão, ali trabalhou a autoestima dessa mulher, um recomeço, quebrou um paradigma que ela tinha com ela, que ela não ia conseguir nada. E nós estamos falando de 70 anos. 70 né? anos. Então, assim, ninguém imagina, né, que uma mulher nessa idade ainda está sofrendo violência doméstica, porque não deixa de ser uma violência, uma das piores, assim, né? Algo que para a gente fala, 70 anos, já não tem, né, já não tem muita expectativa de vida. Aí, Rafa, eu pretendo viver até depois dos 100, então eu tenho expectativa. Mas expectativa de vida não é nem de sobrevida, né? Sim. Mas assim, de começar algo.
Imagina o que essa mulher passou na vida dela Ela toda, toda. Silvia. Sim. Aos 70 É um anos, resgate, né, Rafa? ela É um tomou uma resgate. decisão, Sim. né? Ela tomou uma decisão de fazer algo por ela. Mas você sabe, Rafa, que eu acredito que toda essa motivação ela recebeu dentro do projeto. Porque se dentro do projeto ela começasse a receber informações e essas informações fossem só técnicas, mas não, o psicológico foi sendo trabalhado, E olha né? que interessante, Silvia, ela catou, ela falou assim: hoje eu vou chegar em casa, eu vou esfregar na cara do meu marido, né, esse diploma, falar que eu posso, que eu sou muito mais do que ele imagina, e se ele falar alguma coisa, eu bato no peito e vou embora de casa. Olha a transformação, a autoestima dela, né? Isso acabou dando uma independência a ela. Ela falou, ela pode tudo. Sim, sim. Né? Não tem aquela história, mulher não tem o seu lugar certo, né? O lugar dela é onde ela quiser estar, né? Então, assim, com 70 anos, ela estava, né, decidida que ela ia chegar em casa, recomeçando, ou começando, né? Ou começando. Porque, assim, normalmente, uma senhora com 70 anos, provavelmente ela deve ter casado com 15, 16 anos, porque antigamente era a cidade, ela né? Refazer uma história, né, Rafa? E ela foi decidida. E falando em violência, eu sei que você tem vários projetos, muitos deles já estão funcionando, né, de sua autoria, projetos esses de sua autoria que já funcionam a favor da mulher, em relação à violência doméstica, inclusive um deles que eu fiquei sabendo, né, recentemente, sobre a tornozeleira eletrônica. Porque não adianta nada afastar o ser humaninho, né, e ninguém sabe onde ele está. Medida protetiva. Ele não pode chegar próximo à mulher até tantos metros. Mas quem é que controla isso? Para dizer onde é que ele está? Então, ninguém. Esse é um trabalho que está virando uma referência em todo o país. Silvia, o secretário Guilherme Derrite tem colocado isso de forma espetacular, isso em prática. O governador Tarcísio topou isso, que é a tornozeleira eletrônica nos agressores de mulheres. Ou seja, aquele que agride e que está com a mulher está com medida protetiva, como você disse, muitas mulheres não sabem, não têm controle se ele está perto, próximo da sua casa. A tornozeleira faz todo esse monitoramento, né? Então, sabe se o agressor está próximo à vítima ou não, né? Então, e se o agressor estiver próximo, vai conectar no celular da vítima para que ela possa se esconder ou arrumar um abrigo para que ela possa se defender. Automaticamente será emitido um alerta à Polícia Militar e à Polícia Civil para que consiga fazer essa busca desse agressor. Ou seja, já tem 100 pessoas, 100 agressores com a tornozeleira. Está funcionando ainda de forma experimental, mas já deu certo. Então já deu certo. Já deu certo. Isso dá um certo alívio, né? Um alívio, porque assim, muitas vezes a mulher, ela consegue a medida protetiva, mas como é que você sabe, né? Ou como é que a autoridade sabe se aquele agressor ele não está invadindo o espaço? Sim, sim. Né? Então, a tornozeleira vai ser, né, vai ser uma referência em todo mundo, viu, Silvio? Então, 100 pessoas, 100 agressores já estão com a tornozeleira. Para você ter uma ideia, o governador já está abrindo uma licitação para aquisição de mais tornozeleira para resolver esse problema. Então, deu medida protetiva, o agressor vai andar de tornozeleira. Então, fica uma dica aqui para as mulheres que ela tem direito à medida protetiva, tem direito a denunciar. Muitas mulheres acabam não denunciando porque tem medo que o agressor ele fica próximo. Então, é importante saber que a mulher ela tem o seu direito e vai ter a sua vida resguardada,
né? Então, nós vamos acompanhar isso de perto, viu, Silvia? Que show. Rafa, temos pouco tempo e eu quero que você não pode sair daqui sem falar sobre a ajuda sensacional que você traz para o CAISM, Hospital da Mulher. CAISM é um orgulho para a nossa cidade, para toda a nossa região, né? O CAISM é o hospital da Unicamp, né? Para quem está nos assistindo, é um hospital que faz o tratamento ao câncer da mulher, também fala da saúde da mulher como um todo, né? E nós, como deputado estadual, fui o deputado que mais trouxe recursos para o CAISM. Foram mais de 7 milhões de reais que nós conseguimos e conquistamos junto ao governo do estado, através de emendas parlamentares. Então, assim, para a gente é um orgulho, né, Silvia? Porque às vezes a gente vê que a saúde é tão precária no postinho de saúde, no pronto-socorro, nos hospitais. Sim. Mas quando a gente tem um hospital tão bom e tão referenciado como é o CAISM, que é uma referência aqui para a nossa região, mas para o país, também fora Sim. do país, muitas vezes a gente sabe que a Unicamp é uma referência no mundo. Então nós precisamos valorizar aquilo que nós temos de bom. E hoje o CAISM é uma referência e eu ajudo porque eu sei que o recurso que nós mandamos para lá vai chegar na ponta, vai chegar em quem mais precisa. Em quem mais precisa. E você recentemente também trouxe uma verba que melhorou ainda mais, né, para aqueles pacientes, para aquelas pacientes com câncer. Comenta um pouco a respeito. Esses 7 milhões são sempre recursos que é para aquisição de equipamentos ou para compra de medicamentos, os tratamentos oncológicos. Aí equipamentos a gente também busca um governo de estado, como por exemplo, acelerador linear que faz uma radioterapia, ou algum tratamento oncológico, que esses tratamentos são caríssimos, por exemplo, quando você fala num tratamento injetável, por exemplo, são tratamentos caríssimos. Então nós buscamos, Silvia, cumprir o nosso papel como deputado. O deputado ele tem a função de atender os 645 municípios. E essa é a minha missão, minha função como deputado. Mas a nossa região, né, nós precisamos buscar e fazer com que o governo do estado e o governo federal reconheça a nossa região como uma das regiões que mais oferece oportunidade e significa economicamente tanto para o estado quanto para a União. Eu sempre falo que esse momento político que nós vivemos de extremos, né, de discussão ideológica, é importante nós usarmos o diálogo acima de qualquer ideologia partidária. É fazer Sabe com que que o foi recurso chegue. sensacional essa conversa. Pena que nosso tempo está acabando. Rafa, a minha gratidão. Obrigado, Eu Silvia. espero que você volte mais vezes no nosso estúdio para que as pessoas conheçam ainda mais do muito que você tem feito. Obrigado, viu, Silvia? A minha gratidão. Obrigado pelo carinho, pela gratidão oportunidade. A você, gratidão a toda a equipe da Ridger Produções, a todos que aqui estiveram conosco, ao nosso diretor Danilo Palma e toda a sua equipe, a minha assessora Gabi Marques. Até a próxima semana. Um grande beijo. Programa Visão de Futuro, na TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo, ligados à cidadania, educação, inclusão, empreendedorismo e esporte regional. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Acesse www.danilopalma.com.br. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na tela da TV Cultura Paulista.